Bom dia, pessoal. Esse é o nosso penúltimo vídeo, a nona parte dessa nossa série que fala sobre andar com Deus em tempos de crise, tendo como referência a vida do profeta Elias. Eu digo que esse já é o nosso penúltimo vídeo, porque a ideia era realmente essa, de a gente trabalhar 10 pequenos vídeos de até 15 minutos, e eu creio que a gente então conseguiu trazer os principais momentos da vida do profeta Elias. Eu deixei você no último vídeo, naquele momento em que Elias é visitado pelo Senhor e é estimulado a seguir a jornada, a comer, a beber e a seguir em frente. E é isso que a gente encontra então no versículo 8 do capítulo 19, que eu leio com você agora, e diz o seguinte: Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, ou Horebe, o monte de Deus. Minha gente, eu queria que você acolhesse no seu coração, e evidentemente que a gente já está há alguns dias vivendo essa pandemia, vivendo uma certa quarentena, pelo menos alguns estão mais reclusos do que outros, alguns nem podem, mas eu espero que cada conselho desse de vida possa encontrar um coração fértil para acolher essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Jesus, ainda que anunciada utilizando-se daquilo que nós temos como as falas outroras de Deus, que é a linguagem que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, que Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E claro, a partir da luz do Evangelho a gente revisita essas falas de Deus e extrai dali os conselhos para a vida. Elias estava no deserto. Elias estava sem força. Até que Elias é visitado pelo Senhor, a fim de que ele siga diante na sua jornada. E se diz então nesse versículo que acabamos de ler, que ele segue no deserto em direção a Horebe, ao monte de Deus. Horebe, para alguns estudiosos, é o mesmo Monte Sinai, aonde havia Moisés recebido as tábuas da lei, um lugar marcado pela visitação de Deus. E aí eu queria então trazer essa primeira lição de vida para você. Nenhuma travessia será difícil demais se o destino é o abraço do amor de Deus. A travessia de Elias era o deserto, mas o destino era o monte de Deus. Você repare então que a travessia, ainda que ocorra no meio dos desertos, se nós estamos conscientes de qual seja o destino final, então eu lhe digo que o destino final compensa as dificuldades da jornada. Portanto, nenhuma travessia será difícil demais se nós sabemos que nós estamos correndo para os braços do amor de Deus, para o abraço colhedor do Pai. Eu sei que às vezes é difícil a gente visualizar aonde certas jornadas vão terminar. Talvez essa experiência que nós estamos vivendo agora seja uma concreção, aquilo que se tornou palpável do que a gente está falando. As incertezas, as inseguranças, aonde tudo isso vai dar, o que vai acontecer. Mas eu queria que você não esquecesse que, como diz o apóstolo Paulo,
Deus trabalha juntamente com todas as coisas, em todas as coisas, operando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, eu não tenho dúvida em lhe dizer que, conquanto esteja sendo difícil a jornada, o nosso destino não é outro senão o abraço do amor de Deus. Eu lembro de Jesus na cruz, quando naquele momento de dores cruciantes, e mais do que dores físicas, o fardo, o peso do pecado humano, quando ele, ao dar o último suspiro, é o suspiro de quem se joga no abraço do Pai. Em tuas mãos, em teu colo, em teu abraço, eu descanso o meu espírito. Portanto, eu quero que você seja fortalecido com a convicção de que o fim da sua história é um abraço caloroso, tal como foi o abraço do pai que aguardava a chegada do filho pródigo. Não se demova dessa esperança. Elias, então, foi em destino ao Monte Horebe, ao Monte de Deus. O que diz o versículo seguinte é exatamente assim. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Essa é a experiência de Elias. É a experiência de alguém que conhece a realidade, que não camufla as dores, que sabe fazer a leitura do momento, mas que, como qualquer um de nós, sente temores, sente medo e, portanto, se abriga no escuro de uma caverna. Se deserto tem o seu lugar de arquetipia simbólica, cavernas também possuem esse lugar do símbolo do esconderijo, do medo, do recolhimento assustado. Por isso que eu chamo a sua atenção para essa frase que o Senhor faz, essa pergunta que o Senhor faz a Elias. Ele diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta, para mim, ela diz muito. O que você está fazendo aqui, Elias? É claro que qualquer um de nós podemos, em algum momento da existência, nos abrigarmos na escuridão das cavernas existenciais. Mas a pergunta de Deus é: o que você está fazendo aqui? Esse aqui de Deus já é no lugar de quem está junto. O que você faz na caverna? E aí eu aprendo uma segunda lição que eu quero que você reflita sobre ela. Por causa da nossa vocação, há lugares que não nos pertencem. Eu vou repetir isso, tal é a importância que isso tem. Por causa da nossa vocação, há lugares que não nos pertencem. Sim, talvez em algum momento, na brevidade das condições do susto, do medo, do pavor, a gente pode se achar em algumas cavernas. Mas veja, esse não é o nosso lugar. Escute. A caverna do medo e do pavor não é o seu lugar. Por causa da nossa vocação, há lugares que não nos pertencem. O lugar do medo, o lugar da angústia avassaladora, o lugar do pavor.
É certo que a gente vai experimentar isso. Eu não estou dizendo que a gente não vai experimentar isso, mas a gente vai experimentar isso como sendo um sentimento passageiro, como sendo alguma coisa da qual nós somos humanos e vamos sentir, mas não é aí o nosso lugar. Eu não fui chamado, nem você foi chamado, a nossa vocação não é para nos amedrontarmos. É claro que há momentos de recolhimento, eu não estou falando disso. É certo que é hora, às vezes há momentos de recuar, de fugir, mas isso não significa que eu serei habitado por cavernas que me neutralizem as forças de viver. Eu quero que, em nome do Senhor Jesus, se há alguém que está se sentindo entrando na caverna fria e escura da depressão, que você ouça a voz do Senhor que pergunta: o que você está fazendo aí? A sua vocação de ser chamado filho e filha, amado e amada de Deus, não lhe dá essa condição de ser habitante de cavernas. Saia para a luz. E quando eu falo sair para a luz, é sair para uma consciência iluminada pela graça de Deus de que tudo vai ficar bem. E eu quero então olhar para o último versículo do que nós estamos falando e dizer a você que Elias ouviu essa voz de Deus. E então no versículo 11 e 12 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Eu quero encerrar com essa última lição de vida. A lição de que nos fala que Deus não estava no fogo, que esmigalha pedras, nem no terremoto que faz o chão vibrar, mas numa brisa suave. É certo que há momentos que Deus é fogo. É certo que há momentos que Deus é terremoto. Mas também é certo que há momentos que Deus é brisa suave. E, portanto, a última lição que eu queria lhe trazer era essa. A graça de hoje pode ser uma brisa suave. O amanhã dirá qual graça será. Nós temos a graça suficiente para o momento. Não o tempo cronos, mas o tempo kairos. O momento de Deus. E aquele momento kairos de Elias não era um momento de muito barulho, de muito movimento, mas de uma brisa suave. Essa era a graça de Elias para aquele dia. Ao amanhã, Deus terá graça para o amanhã. Haverá graça para cada circunstância. O momento da graça de Deus é o kairos, é o momento oportuno, é o momento específico, é a visitação de Deus na medida e no modo como nós precisamos. Que a graça de hoje lhe habite e fortaleça e lhe sustente. Quanto ao amanhã, Deus será gracioso para você amanhã também. Deus abençoe você.